muito bom dia. Eu estou aqui no Congresso da Socerj e tenho o imenso prazer de estar aqui com a doutora Ana Inês Braunstein, que é a rotina do setor de arritmologia do Copador. E a gente vai discutir justamente sobre o paciente que vem com síncope, né? O paciente que vem com síncope na sala de emergência. A gente vai discutir um pouquinho sobre esse caso. Doutora Ana Inês, muito obrigado por estar aqui conosco. A pergunta primordial é a seguinte: como a gente pode avaliar esse paciente com síncope, principalmente em os fatores de mau prognóstico? Quais são os fatores que a gente pode pensar que esse paciente vai evoluir com o pior prognóstico? Bom, a síncope é uma causa muito frequente de atendimento no setor de emergência. No Hospital Copador, nós temos uma unidade de síncope que funciona de forma virtual, justamente para identificarmos os pacientes de maior risco de morte súbita ou risco cardiovascular associado ao quadro sincopal. Então, ao mesmo tempo que a gente vai identificar os de alto risco, a gente também vai conseguir, de forma mais eficaz, liberar o doente que não tem necessidade de ficar internado por causa da síncope, ou seja, os doentes de baixo risco que vão aumentar o custo hospitalar e o custo do investimento. O primeiro passo nessa identificação é a gente colher uma história muito bem detalhada dessa síncope, como ela ocorreu, se ela ocorreu numa situação de esforço físico, se ela foi precedida por palpitação, se esse paciente é um paciente idoso, se ele tem uma cardiopatia estrutural a síncope, esse doente tem um eletrocardiograma alterado na admissão, é um paciente que a gente já vai olhar com mais senso de responsabilidade em relação a não liberá-lo sem uma investigação mais adequada. São os indivíduos que podem estar correndo risco de vida por uma síncope cardíaca. Do outro lado, indivíduo com coração normal, eletronormal, que passa para você uma história de uma síncope benigna, com características vasovagais, com pródromos, de sudorese, náusea, de relação com emoção, sem relação com esforço, sem palpitação, sem dor precordial. Esses pacientes habitualmente têm um menor risco de morte, portanto podem ser liberados com a orientação ou com a realização de um simples teste, que é o teste de inclinação, que vai nos dizer se esse paciente tem ou não uma síncope neuromediada. Então é basicamente isso, a história do doente, a faixa etária, se houve pródromo associado a essa síncope, se o eletro é alterado e se ele tem cardiopatia estrutural, esse é um paciente de alto risco e não deve ser liberado da emergência sem uma investigação apropriada. Doutora Inês, agora a gente falou um pouquinho sobre paciente idoso, que é talvez a maior frequência de pacientes com síncope, e a gente ainda tem, os cardiologistas do Brasil ainda tem uma certa resistência, principalmente na investigação e no manejo desse paciente. Esse é um paciente que tem, com certeza, um manejo bastante particular, né? A pergunta que eu faço é como manejar esse doente, principalmente em relação à investigação e ao tratamento. Se a gente faz teste de inclinação para esse doente, se a gente faz outros exames que muitas vezes os cardiologistas hoje em dia não fazem por ser um paciente mais idoso. Como a gente pode manejar esse paciente? Olha, a síncope no idoso realmente é um problema à parte. Ela tem que ser vista de forma diferenciada. Muitas vezes o indivíduo idoso, ele diz para você que ele não sincopou, que ele não desmaiou, ele não tem essa consciência. É mais comum a presença da amnésia retrógrada nesses indivíduos, e muitas vezes eles entram na emergência ou no teu atendimento com uma queixa de queda recorrente. Então essa população tem um risco maior de morbidade, mortalidade pelas quedas, e muitas vezes essa causa da síncope não é identificada. O idoso, como ele tem alterações na regulação do barorreflexo, neurohumorais, ele está mais suscetível a quedas por situações simples como desidratação, infecção, uso de vários medicamentos que a gente chama de polifarmácia. Então são aspectos que a gente tem que prestar muita atenção também na história desse indivíduo idoso. Uma outra parcela dessa população apresenta uma situação clínica chamada desautonomia, que é uma doença avançada do controle da regulação central da pressão arterial e da frequência cardíaca, do sistema nervoso autonômico. Isso é uma investigação à parte também e deve ser realizada. Então, o indivíduo idoso, se ele não tiver cardiopatia estrutural, se a causa da síncope não é uma causa cardíaca, ou se ele não fez um AVC ou não tem uma doença neurológica obstrutiva,
congestiva, uma estenose aórtica grave, ele pode e deve realizar o teste de inclinação para avaliar a presença de hipotensão postural, presença de desautonomia e uma outra forma de apresentação também da síncope no idoso, que é a hipersensibilidade do seio carotídeo, que a gente consegue definir fazendo a compressão do seio carotídeo, tentando identificar uma resposta cardioinibitória, ou seja, uma pausa acima de 3 segundos nessa compressão, reproduzindo sintoma que pode ser a causa de síncope nessa população e necessita do implante de marca-passo definitivo. Então, é realmente uma investigação à parte, que vai desde um simples excesso de medicamento que esse indivíduo está usando, ou uma desidratação, porque o idoso ele sente menos sede naturalmente pelo envelhecimento e pela diminuição desse reflexo da sede, até uma arritmia grave ou uma situação mais grave, ou uma hipersensibilidade carotídea ou uma desautonomia do Parkinson ou de outras doenças neurológicas associadas. Então é realmente uma investigação à parte. Quer dizer, apesar de ser um paciente particular, um paciente que nós tenhamos que pensar em várias hipóteses para a síncope dele, ele não deve ser negligenciado em relação a fazer nenhum exame. Ele pode fazer toda a propedêutica que os pacientes mais jovens podem fazer. Eu acho que essa é a mensagem primordial, não é isso, doutora? Com certeza. A gente tem que ter bom senso, conversar muito com essa família e tentar buscar o diagnóstico, porque com o tempo ele vai ter uma alteração cognitiva, ele vai sofrer consequência pelas quedas, vai aumentar a sua mortalidade em função das quedas, das síncopes recorrentes sem diagnóstico. Doutora Nenê, eu quero agradecer bastante a sua entrevista, excelente o conhecimento e a passagem para o Cardiosócio Português. Muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. O melhor da cardiologia você encontra no Cardiosócio.